Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 38 com o tema Conversão e a Ética do Perdão. Eu sou Timóteo Madaleno e sou o mediador aqui dessa mesa. Eu sou psicólogo, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás e eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB. Junto comigo, o professor Cláudio Ivan de Oliveira. Professor Cláudio também é psicólogo, professor de psicologia, especificamente de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás, aqui em Goiânia. O professor Cláudio ele tem uma formação em teoria social e tem também uma formação em teologia pastoral e urbanidade, que eu também tenho. Professor também aqui comigo, Anderson Cleiton Pires, professor e pastor. O professor Anderson ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica, pela EST de São Leopoldo. O professor Anderson tem uma formação mais ampla, quem acompanha a gente já sabe disso, né? Bem interdisciplinar a formação dele, passando por teoria política, relações internacionais, psicanálise. E eu acho que uma das coisas mais importantes que nós compartilhamos, e o professor Anderson é o mais experiente, seguido pelo professor Cláudio, a experiência que a gente tem em aconselhamento. A gente está interessado em falar da fé cristã, preocupado em tratar temas que doem nas pessoas, temas que são significativos para a vida. Como é que eu posso ter vida? Como é que eu posso viver, me desamarrando dos nós que me prendem na minha biografia? A gente está sempre tratando temas assim. É importante dizer para reafirmar, né? O nosso interesse não é simplesmente ficar aqui refletindo sobre temas relevantes e tentando tratar disso de um ponto de vista teológico, doutrinário, nada disso. A gente quer trazer a luz do Evangelho, do Reino de Deus, para mostrar para a gente como é que a gente vive, como é que a gente se cura, como é que a gente caminha na direção de uma meta maior, né? Que é sempre na direção da vida. Bem, no último episódio que nós tivemos, nós encerramos, entre aspas, né, uma sequência sobre a depressão. Nós fizemos 8 episódios tratando 8 ou 9, né, episódios do 30 ao 38, então foram 9 episódios tratando da depressão. Nós tocamos várias questões importantes, sempre chamando a pessoa que está nesse processo, independente da gravidade dele, a sair desse estado, né, e a caminhar na direção da cura, sempre. Sempre aquela coisa de tratar a depressão como uma patologia de natureza hermenêutica. Então, o que nós propusemos de várias formas, tocando vários temas o tempo todo? É preciso reinterpretar a minha biografia. Olhando para ela, é lá que a gente encontra os nós que a gente não consegue desatar, né, e de onde o problema, a patologia se desenvolve. Então, a gente entende que a fé, ela é também uma forma, a fé cristã, ela oferece também, a partir dos seus valores, do seu modelo, uma possibilidade de reinterpretação de si mesmo, do outro, do mundo, do futuro, da vida. Tá? Então, a gente tratou disso até agora. Mas o que é importante a gente considerar? Nós não esgotamos todos os temas. Esse é um tema rico, que demanda mais. A gente considera, não é, que há outros temas. Então, que outros temas psicoantropológicos aparecem nesse cenário que nós pensamos até aqui, né, do mundo da vida impactado pela depressão? E aí entra o tema do perdão, né, conversão e a ética do perdão. Bem, mas para falar sobre perdão, alguma coisa tem que ser perdoada. Então, a gente precisa começar tratando do problema da culpa. Tá? A culpa, no sentido psicológico, né, como um fenômeno de natureza psicológica, mas não apenas, a gente também se pergunta, né, ele impacta a psicologia da pessoa, do indivíduo, né, da pessoa humana. Mas qual é a origem dessa culpa? Bem, nós somos cristãos, nós estamos entendendo esse fenômeno a partir de um olhar, de uma tradição específica. Não é? Nós estamos interpretando os temas aqui sempre à luz da fé cristã. Então, o problema aqui, a ruptura acontecida, vamos dizer assim, o trauma de natureza antropológica, não sei se eu posso dizer dessa maneira, remete ao problema da queda humana, da queda antropológica. E aí eu convido quem estiver começando a assistir aqui a voltar no nosso episódio de número 2, tá? O Natal como símbolo de recriação da inocência. É nesse processo de perda da inocência,
de saída da condição de inocência para a condição de culpa, que se situa a origem do problema. Bem, então nós vamos percorrer um caminho, tentando responder perguntas importantes, e eu espero que você venha com a gente para acompanhar, porque são reflexões com altíssimo poder terapêutico, é muito importante. Mas para aproveitar bem esse poder terapêutico das reflexões, não basta assistir um cortezinho, né, de 1 minuto. Ele é importante, ele pode sinalizar o que está lá dentro. Mas a reflexão toda, concatenando as ideias dentro da nossa conversa, é muito mais rico, né? Tem um potencial de produzir uma virada na sua consciência muito maior do que um corte simplesmente que a gente coloca ali, né? Então eu queria começar, o professor Cláudio pode começar para a gente, né? A gente vai transitar agora na fenomenologia da culpa individual, né, humana. O que é a culpa? Né, vamos falar sobre o que ela produz na consciência humana, os tipos de culpa começando hoje, mas ao longo dos próximos episódios, o efeito oxidativo da culpa, o tipo de oxidação de crença que vem daí, e como é possível mudar, desfuncionalizar esse quadro neurotizante que tem uma relevância não apenas, mas é muito relevante também para a depressão. Para os nossos ouvintes, né, que nos acompanham, nós vamos tentar proceder de forma mais didática. E de que forma nós precisamos, uma vez que nós estamos atrelando conceitos, né? Culpa, perdão, depressão, e a gente enviesa essa tríade, né? Essa tríade conceitual, na perspectiva de trazer elas para uma leitura da perspectiva antropológica da fé cristã, sobretudo da fé cristã. Nós temos um potencial terapêutico muito grande na sapiência, na literatura sapiencial, mas considerando que o comportamento de Jesus é um comportamento que sinaliza sempre o sim da vida em relação ao não da doença e da morte que está por trás da doença, então nós achamos importante, sobretudo, começarmos a reflexão sobre a culpa dentro desse nosso mundo. Qual é a concepção de culpa que se desenvolveu? Nós temos uma ruptura. O mundo ocidental passa por uma grande ruptura no século XVI, a partir do século XVI, a Reforma Protestante. Mas, na verdade, a grande ruptura mesmo veio no século XVII e XVIII. Então nós temos a irrupção de uma nova visão de mundo, que é inaugurado por uma percepção não escatológica da história, introduzida pela ética protestante calvinista. E dessa ética se evolui valores. Nós temos, portanto, um momento em que se repagina, né, a história e aponta o seu telos para uma outra direção. Portanto, nós temos ainda continuamos com uma versão linear de história, uma versão escatológica, mas uma versão, sobretudo, de modificação, de rupturas também, porque entre a primeira modernidade e a modernidade tardia, ou a segunda modernidade, ou a neomodernidade, nós temos mudanças que ocorrem na cultura, nós temos mudanças que ocorrem na infraestrutura da sociedade, nós temos um processo de modernização reflexiva que vai produzindo uma necessidade neurótica no homem de se mudar, de se transformar sempre à luz de uma nova demanda trazida pela revolução tecnocientífica, né? E também por processos culturais. Então, o professor Claudivan agora vai nos fazer uma exposição de um seminário que aconteceu no finalzinho de 2013, aqui em Goiânia. Era um evento voltado mais para o público acadêmico, na área de psicologia. Quem coordenava esses eventos era o professor Cláudio e o professor Timóteo, né? Então havia alunos de duas instituições, alunos, sobretudo mais de peso, alunos de psicologia da Universidade Federal, Católica, né?
e também alunos da universidade que o professor Timóteo participava, né, como professor e coordenador. E eu penso também que havia outros alunos de outras instituições, de outros cursos, né? Era um evento muito bom, e nesse evento a gente tentou compreender o mundo ou o conceito de culpa na perspectiva de uma cultura moderna ou de uma cultura neomoderna. E é exatamente isso. Nós vamos fazer uma inversão na nossa leitura. Nós vamos começar de agora a versão mais recente, o que é a culpa no nosso tempo, como é considerada a culpa, né, na perspectiva de uma macroantropologia, e também vamos, daí, uma vez que o professor Cláudio nos esclareceu o que significa isso, aí nós vamos fazer uma leitura diacrônica e individual do conceito. Tá? Com a palavra, então, professor Cláudio Ivan. Só para a gente deixar um cenário bem preparado para a compreensão, poderia explicar o conceito de neomodernidade, professor? O conceito de neomodernidade é um conceito que, inspirado na filosofia do Hegel, né? O neo aí significa uma modernidade que revitaliza valores de uma primeira modernidade, mas não representa exatamente o mesmo extrato axiológico. É uma ruptura e uma superação. Sim. O conceito da filosofia do Hegel é de dialética, né? Então, dialética significa uma mistura, né? uma fusão de horizontes entre as compreensões que se tem numa perspectiva de negativa e outras que se tem na perspectiva de uma positividade. Então, na síntese, nós temos não a soma ou uma parte da primeira com uma parte da segunda. Não, nós temos exatamente uma fusão de horizontes, onde se é preservado tanto valores e visão de mundo de uma primeira versão quanto de uma segunda versão de história. Sim. De mundo, né? Então a neomodernidade seria mais ou menos uma modernidade que revitaliza certos valores da modernidade, mas ao mesmo tempo propõe outros. Sim. E ressignifica, né, alguns valores, por exemplo, que são valores, valores e conceitos, né, o valor conceito de trabalho, que na primeira modernidade é um valor que tem um sentido, o valor de individualismo, o valor do prazer, o consumismo que entra em cena, né? Então tudo isso aí, a competição, que é uma coisa que existe, mas numa dimensão menos agressiva na modernidade, e na neomodernidade ela ganha proporções mais, eu diria, neurotizantes, né? Então seria mais ou menos essa a diferença não, o conceito que se tem da neomodernidade. Chama a atenção para o componente no que tange a diferença entre modernidade e neomodernidade, é o fato de que a modernidade, na sua influência da ética protestante, ela impõe um cenário de vida repressivo, não é? Enquanto que a neomodernidade, ela rompe com esse componente repressivo e o próprio trabalho passa a ser pensado a partir de uma perspectiva de erotização, de produção de uma vida em que a experiência do prazer está distribuída no cotidiano e se torna, na verdade, uma obsessão do indivíduo nesse novo cenário, não é? Então, que modalidades novas de culpa? É disso que nós queremos falar aqui hoje. Que modalidades novas de culpa surgem nesse novo mundo, nessa neomodernidade, modalidades essas que não estavam presentes em uma sociedade religiosa. Algumas observações sobre o que a gente pode chamar de sociedade religiosa, não é? A culpa na sociedade religiosa, ela foi objeto de análise, sobretudo, da teoria de Sigmund Freud, e ali se afigura um cenário em que a transgressão de uma regra, de um veto moral imposto por uma metafísica moral, não é?
seria seguido por um sentimento neurótico de inadequação do ego. Para Freud, existe um conflito entre uma racionalidade proibitiva, que vem da civilização, que veta a liberdade instintual, versus um componente que Freud considerava inerente ao ser humano, esse componente do id que opera em princípio do prazer, em racionalidade de gratificação, não é? Então a vida humana na civilização para Freud ela é uma vida conflitiva, uma vida que vai desembocar quase que necessariamente na neurose, não é? Na doença. Por quê? Porque não é possível a nenhum indivíduo satisfazer o perfeccionismo moral exigido pela religião. Inevitavelmente, o ego descobrirá a sua impotência para se adequar a esse perfeccionismo moral e haverá então um gap, uma distância entre o modelo de perfeição moral e o desempenho real do ego, no sentido de, em algum momento, não é, transgredir esse veto. Então, Freud está vendo culpa, o fenômeno da culpa, no contexto especificamente da religião. Eu quero chamar a atenção para um fato aqui, que está presente na teoria dele, na obra O Mal-Estar na Civilização, no qual um dos componentes, não o conjunto total, mas um dos componentes da interpretação que o Freud faz da culpa, pode ser e será muito interessante para a nossa análise aqui, não é? Freud diz o seguinte: à medida que na civilização o indivíduo no seu encontro com a autoridade tradicional, submetido ao veto, por exemplo, ao veto imposto pelo pai, ao desejo incestuoso do filho lá no complexo de Édipo, o que essa exigência de renúncia impõe? Agressividade em relação a essa autoridade que se torna objeto de um investimento, não é? De o que Freud chama de uma pulsão de morte, mas agora voltada para fora, direcionada para esse objeto, o pai ou a autoridade tradicional, que representa a exigência da minha renúncia a esse objeto tão gratificante que a criança deseja. Eu digo isso porque Freud diz, ora, se o indivíduo desenvolve uma intenção tão agressiva em relação à autoridade tradicional, a própria civilização se torna ameaçada por esta condição agressiva do indivíduo, e a civilização se defende desse potencial destrutivo do indivíduo em relação a ela com um mecanismo de culpar o indivíduo por essa agressividade em relação ao pai que deve ser reverenciado, amado, não é? E, portanto, impondo uma força de um retromovimento da agressividade que ia para fora, voltando agora para dentro. De maneira que a agressividade, o desejo destrutivo que se voltava para a autoridade externa, agora ele se volta para o superego e se torna autoacusação, e se torna um desejo de punição, e se torna culpa. Por que eu estou falando isso? Porque o Freud está dizendo que, mesmo quando o indivíduo se submete, inevitavelmente a experiência da culpa estará presente para ele, não é? E essa culpa é entendida num cenário religioso. O conceito de culpa é um conceito que tem que ser pensado, sobretudo para quem passou por alguma experiência e que ficou marcadamente presente essa cicatriz que é a culpa, né?
A cicatriz é uma culpa porque ela estabelece, ela aparece, ela emerge exatamente em um contexto onde há duas outras variáveis presentes. A variável do conflito, a conflitividade, e a conflitividade é sempre entre a natureza, que se refere à liberdade, e a cultura, que se refere à civilização. Então, essa relação das três variáveis, conflitividade, que pressupõe uma limitação da natureza, que se compreende como uma limitação da própria liberdade, frente às possibilidades de gratificação, a cultura, a civilização, ela gera, produz, engendra a sensação de impotência e de insuficiência operacional do ego diante dessas amarras que foram produzidas pela civilização. A civilização, ela quer se organizar, ela quer se estabelecer, mas para ela se estabelecer, ela precisa delinear espaço a partir de valores, construção de valores, olha, para dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Então a civilização, ela produz uma cultura também. Esses valores, eles têm como um dos objetivos tentar domar o indomável, né? Exatamente. Ele não considera que é possível domar completamente isso. Então, a leitura que se faz muito pouco, e o professor Cláudio vai expor para a gente muito bem, que se faz muito pouco, o conceito que é o conceito mais importante ali na obra que o professor Cláudio cita, né, do Freud, O Mal-Estar da Civilização, é o conceito de liberdade, porque a natureza está sendo colocada em xeque. E quando ela é colocada em xeque, significa que ela tem que se adaptar a um novo espaço e uma nova cultura em que se tem o psique e o etno. Quer dizer, nós temos, então, para se construir a civilização, e a gente fala, né, essa pessoa é uma pessoa civilizada, ou seja, não é uma pessoa primitiva. O Freud está preocupado em resgatar o ego primitivo, a natureza, revitalizar a natureza e dar a ela uma plena liberdade. Mas aí, na civilização, aparece o conceito de insuficiência. E a insuficiência de quem? Do ego, ou da liberdade do ego, da vontade do ego. Ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agradar a Mamon e a Deus. A Mamon no sentido cultural, civilizatório, né? Então eu queria só deixar esse adendo aí, porque é interessante a obra do Freud, ela vai ser muito bem exposta pelo professor agora. Eu acho que é interessante a gente ter essa noção, né, dessa briga que está por trás, essa briga filosófica que está por trás do Mal-Estar da Civilização. Sim. Então, a concepção de civilização de Freud, ela rima com repressão. Não pode haver para Freud uma civilização não repressiva, não é? Ele entende que a civilização só pode se erguer sobre a renúncia pulsional. Portanto, uma frase que ele usa em determinado momento é que a civilização não reconhece a plena liberdade do indivíduo para satisfação do prazer. Mais ou menos essa frase que ele utiliza. Isso desde a infância, não é? Então, esse não reconhecimento do que Freud chama de liberdade para o prazer é o componente que frustra esse indivíduo no seu ideal de plena realização, seu ideal de felicidade, não é? E conduz inevitavelmente o indivíduo para o estado de culpa. Por quê? Porque no encontro desse indivíduo freudiano dotado do id, não é? Com o componente do veto que está na cultura de repressão e que é internalizado no superego, nós temos o problema que o professor Anderson chamou de o conflito, não é? E nesse conflito, então, a gente tem o componente da neurose, o indivíduo clivado, dividido, o indivíduo que deseja e se condena naquilo que deseja. Portanto,
Freud está entendendo que essa civilização tradicional, religiosa, fundamentada em uma metafísica moral, ela é uma ela é uma civilização que inevitavelmente conduz o indivíduo para esse estado de clivagem, para esse estado de neurose, não é? E daí a crítica que aparece tanto em Freud quanto em Nietzsche, não é? Em Nietzsche primeiro, que vem a seguinte pergunta de Nietzsche: será que se a gente puder erradicar, não é? Produzir a despotenciação ontológica da presença da religião, da metafísica moral na sociedade, nós não poderíamos eliminar o sentimento de culpa? Não é? Essa é a pergunta que o Nietzsche coloca claramente em uma de suas obras, porque ele diz que o advento do Deus cristão é aquele que produziu o máximo do sentimento de culpa. Por que isso? Porque existe um sentimento de dívida para com Deus, de dependência, não é? E a transgressão desse veto moral imposto, não é? Implica necessariamente esse sentimento de dívida e esse sentimento de culpa que produz o mal-estar do indivíduo na civilização. Então Nietzsche pergunta: será que a ateização da sociedade, não é, a produção de uma consciência humana destranscendentalizada, isto é, uma consciência que passará a fazer as suas escolhas no cotidiano, sem se submeter aos postulados da existência de Deus, da imortalidade da alma, será que uma sociedade que permita esse processo de secularização e de secularização subjetiva não produziria uma sociedade mais terapêutica para os indivíduos, não é? E o próprio Freud, sob influência do Nietzsche, o Freud reverbera essa interpretação nietzschiana, não é? Ele pergunta também se uma sociedade sem a presença dessa metafísica moral religiosa não seria uma sociedade em que o ego poderia encontrar a realização do seu desejo de expansão, de conquista, de hedonização da vida, não é? Muito bem. Então nós temos aí um projeto que nasce no final do século XIX para o início do século XX, projeto este que até hoje é muito bem visto no mundo acadêmico, não é? De uma forma, eu diria, bastante acrítica, à medida em que não se está considerando quais foram as consequências das mudanças que se pensou e que se imprimiu na sociedade a partir desse projeto. Por que isso? Porque com a morte de Deus, a morte de um princípio de permitido e proibido que vem à tona com a morte dessa metafísica moral, emerge uma sociedade edocultural, que é uma sociedade... Só uma pontuação rápida, porque quando a gente usa a expressão morte de Deus, a gente sempre toma um susto assim, né? Expressão forte. Essa é uma morte de Deus na consciência das pessoas. A pessoa, quando está lá para tomar a decisão dela no cotidiano, é aqui que Deus morreu, na consciência. É mais um fenômeno cultural. Quando Nietzsche usa a expressão morte de Deus, ele está se referindo ao fim da metafísica. Uhum. Então, ele está se reportando ao que o século XVIII é o ponto de interrogação que a filosofia do século XVIII, tanto o iluminismo quanto a Revolução Francesa, coloca sob os postulados da religião. Por exemplo, em Kant nós temos pelo menos dois postulados importantes: o postulado de Deus e o postulado da imortalidade. Bem,
são postulados que não podem ser demonstrados, portanto não tem valor científico. O Nietzsche ele está preocupado com demonstração científica de postulados, e o Freud também. Não se demonstra postulados, então se descarta a hipótese de uma validade teórica para certas validade científica para certas afirmações da religião. Uma delas é a existência de Deus. E a segunda, nós temos também o postulado da afirmação de um novo sentido para a vida, que é o super-homem, o advento do super-homem, né? Então, a morte de Deus coincide com a emergência. Nasce-se, emerge-se um novo sentido para a vida que o Nietzsche chama de Superman, o super-homem, né? Então, isso aqui é a morte de Deus, né? É a desmetafisização do horizonte histórico-cultural no Ocidente. A tese do Nietzsche é que toda a construção moral foi um grande engano, a busca de essências inatingíveis, não é? Que a metafísica fez, que ele diz, bom, tudo isso é inatingível. Então, o que nós temos é essa realidade imediata deste mundo aqui, que é o mundo no qual nós podemos nos realizar, exercer a nossa criatividade, a nossa vontade de poder, não é? Para a nossa plena realização. Você usa uma expressão interessante, não é? A vontade de acumular prazeres. Então, olha só, então essa ruptura que é proposta pelo Nietzsche e que afeta muito o mundo europeu, aliás, basta lembrar a abertura das Olimpíadas, das últimas Olimpíadas, em que eu acho que pouca gente percebeu que ali está a afirmação nietzschiana, não é? No cenário de frente da abertura das Olimpíadas está Dionísio, que é exatamente o deus dos prazeres que simboliza esse projeto nietzschiano de uma sociedade pré-moral. Tem um livro do Nietzsche, é um livro escrito, né, um título, né, Visão Dionisíaca do mundo, exatamente. Muito famoso. E o Dionísio ali aparece suprassumindo um quadro religioso, que seria o quadro da Santa Ceia, mas esse quadro da Santa Ceia ali representa, da forma como foi apresentada, a destruição da polaridade moral. Não há identidades definidas. Qualquer identidade que se assume e que pode produzir a experiência do prazer é aceita, não é? Então a leitura, eu acho que pouca gente percebeu que essa era a leitura que estava sendo feita ali. Bem, mas então qual é o problema? Nós passamos para uma sociedade, uma nova configuração antropológica de vida, em que existe uma monodisposição para o prazer. O que é isso? A única disposição que opera para os indivíduos no cotidiano é para auferir prazer o tempo todo, não é? Existe um mundo no qual a experiência do prazer não é só um ideal do ego, ela se tornou uma obsessão. Um mundo programado para saturar e dessaturar o mais rapidamente possível a experiência do prazer. Um exemplo disso é o fato de que no nosso cotidiano a tela do celular está sempre presente para trazer imagens interessantes e parece que as pessoas estão desenvolvendo uma certa ansiedade de ficar longe do aparelho do celular, não é? Então, esta obsessão para a experiência do prazer que toma conta do cotidiano, ela gera um problema de natureza heterossubjetiva, um problema na natureza do encontro com o outro. Por que isso? Porque é preciso, atenção, ser competente. Ser competente para o quê? Para duas coisas: experimentar o prazer o tempo todo e proporcionar o prazer o tempo todo para o outro.
experimentar o prazer o tempo todo, ser competente para isso e proporcionar o prazer que é exigido pelo outro para manter funcionais as interações, as mais diversas formas de interações no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho, também, não é? Na relação matrimonial, na amizade, na relação dos pais com os filhos. Então, surge um mundo em que a exigência performática para a experiência do prazer, ela atinge um nível que se torna inatingível, ou pelo menos para a maioria de nós, em certo sentido, para todos, não é? Nós temos aí, desde a juventude, indícios de que essa disfunção está se colocando para jovens de 20, 19 anos de idade que estão consumindo Viagra e outros, ou até testosterona, não porque não tenham necessariamente um desejo sexual, mas é um desejo sexual em um quantum que é natural, mas o natural não é mais satisfatório. Ele tem que ter um desempenho, não é, que impressione a demanda dessa mulher neomoderna que não quer uma experiência rápida, mas quer uma experiência, múltiplas experiências de prazer. Professor, eu fiquei pensando no drama que é envelhecer num mundo assim. Porque na medida em que a gente envelhece, a gente perde tanto a capacidade de ter prazer, como de a presença do velho, né? Em geral, ela não é vista como prazerosa, porque ele demanda mais do que tem a oferecer. Sim, mas o cenário da modernidade corrige isso aí. Exatamente, talvez a obsessão seja essa. Né? Essa deficiência que marca a sociedade tradicional é uma deficiência em que as pessoas obedecem o princípio normativo da própria vida, é nascer, crescer e morrer. Você nasce, goza da sua juventude, depois se casa, e com o casamento você aquieta um pouco as suas, eu diria, as suas propulsões para aventuras relacionadas ao sexo e à sexualidade. Quer dizer, você domestica, né? Porque a sociedade tradicional ela impõe a monogamia. E com essa imposição, então, ela está dizendo, olha, a liberdade ela é valorizada, mas é uma liberdade condicional ou condicionada. Então, por que nós temos uma liberdade condicionada no mundo ocidental nessa chamada modernidade? Para estabelecer limite, né? A neomodernidade fala assim, olha, vamos romper com essa transgressão da liberdade condicional ou condicionada. Então, vamos, já que nós não podemos ter um velho, eu diria, biologicamente faminto, com vontade de sexo, se ele não pode ter isso do ponto de vista da sua própria evolução natural ou involução biológica, né? Então vamos tacar testosterona nele. E junto com a testosterona a gente também faz uma prescrição de um vasodilatador, um Viagrazinho. E aí ele vai apresentar a performance de um garoto de 20 anos. E aí isso vai aumentar a autoestima dele, vai tornar ele mais satisfatório para a parceira. Pode ser uma parceira de 20 anos. Um velho de 70, 75 anos pode satisfazer uma menina de 20 anos. Desde que ele esteja com a testosterona devidamente em dia e com a ajuda de um vasodilatador. São as ajudas dessa revolução biotecnológica. Além dos recursos de natureza estética, para ele ficar mais apresentável, né? Mais exatamente, ele é um cara mais malhado. Hoje o cara de 70 anos, a gente viu esses dias, né, uma apresentação de um homem aí de 70 anos que tinha aparência de 40, de 35 anos. A gente ficou impressionado com aquilo, né? Mas, ou seja, é porque a gente olha para o passado sempre, existe uma modalidade de culpa quando a gente olha para o passado. A gente chega aos 70, aos 80, olha para a vida, olha para o cinquentão,
a gente fala assim, puxa vida, eu não aproveitei nada da vida. Existe uma culpa por não ter aproveitado. Hoje essa culpa já não é justificável mais. Hoje você pode, dos 20 aos 70, você pode caminhar com uma certa estabilidade e provar tudo que essa cultura é do cultural, esse mundo é do cultural, ele te traz na bandeja, né? Como um banquete. Por trás dessa busca por afirmar a competência, seja ela tradicional, seja ela profissional, ou seja, a competência para experimentar e proporcionar prazer para o outro, embutido nisso está o componente do medo, das psicofobias, porque há sempre o entrecruzamento, não é? Da autoconfiança e do medo. Porque se eu entro para esses encontros, não é, e procuro produzir a erotização da minha imagem, isso significa que existe o componente do medo, do fracasso, da não performance, não é? E quanto maior a desconfiança que eu tenho em relação a isso, maior a necessidade de procurar vantagens comparativas e habilidades que vão me colocar numa condição de superação. Mas eu estou lutando contra um medo, uma psicofobia que aparece na heterossubjetividade, no encontro com o outro, não é? Cruzamento de mundos, né? Sim. Heterossubjetividade, para quem está ouvindo a gente, é cruzamento de mundos. O mundo do eu e o mundo do tu, né? Você diz que esse mundo que foi pensado, esse mundo nietzschiano e freudiano, que foi pensado para ser o mundo da erradicação da culpa, conseguiu um milagre sem a ajuda de Deus, que foi a ressurreição da culpa. Mas não da culpa religiosa que nasce da transgressão de um veto religioso, mas de uma culpa muito mais complexa, uma culpa que é produção de uma construção social da culpa, não é? Nesse mundo edocultural, a experiência da culpa está presente o tempo todo, exatamente à medida que o indivíduo não consegue ser funcional o tempo todo para ele próprio experimentar a experiência do prazer e proporcionar essa experiência do prazer para o outro. Então nós temos novas modalidades de culpa nessa sociedade edocultural, não é? O que coloca em xeque-mate a profecia, tanto nietzschiana quanto freudiana. Esse é um tema que o senhor toca em um artigo seu, né? Sim, colapso moral do eu no ocaso da religião, não é? Eu acho que a gente pode trazer para cá também. Sim. Uma reflexão Sim. sobre isso. Que é um artigo também que apresenta o Nietzsche e o Freud. Isso que eu me lembrei dele. Ele faz uma parte desse raciocínio, né? Olha, nós temos que sempre ter, hoje está em voga o conceito de liberdade, então essa reflexão sobre culpa, essa reflexão sobre sociedade heterocultural, tudo isso são temas e conceitos que podem e que deverão ser compreendidos à luz do conceito de liberdade, tá? Então, para quem está nos acompanhando, mais adiante nós entraremos na discussão sobre a liberdade. Então, é importante que vocês tenham a noção de que a liberdade hoje, ela também tem um uso, ela tem uma operacionalidade que produz também novas modalidades de culpa. Exato. Que não são religiosas. Exato. Não são culpas religiosas, mas são culpas que sangram e que produzem depressão nas pessoas. Elas adoecem não porque existe uma presença neurotizante da religião ali por trás. Não. Essa é, inclusive, um ponto de discórdia entre o Freud e o Jung, que, enquanto para o Freud a matriz da neurose é o sexo, a sexualidade, o Jung entende que a matriz dessa neurose deve ser deslocada.
deve ser compreendida também à luz da religião. Como o próprio Fromm, ele fala assim, não, vamos ampliar mais um pouco. Em vez de a gente pensar só na religião e na sexualidade ou como matriz de uma provável cultura da repressão e da neurotização do indivíduo, vamos pensar o capitalismo como uma matriz de neurotização também. Então, a sociedade sadia é onde ele... Erich Fromm. Onde ele também trabalha essa questão, né? Então, para quem já leu Fromm, vai lembrar da autodestrutividade humana e de outras obras importantes, Análise do Coração Humano, em que o Erich Fromm está preocupado em mostrar que o homem, no contexto do capitalismo, e eu penso que essa é mais ou menos também uma dica, é um indicativo para onde o professor Claudivan está tentando levar a reflexão sobre a culpa, né? É que existem novas matrizes de neurotização e de formação de culpa no mundo atual. Então não é só mais a religiosa. Que nós podemos voltar aqui a um conceito que nós trabalhamos, o de racionalidade capitalística, não é? Sim. A racionalidade capitalística, ela impõe uma programática de autorreferencialidade. Eu não quero de forma alguma assumir o prejuízo nas interações de qualquer natureza, né? O que significa assumir o prejuízo? Pode significar, por exemplo, entrar numa interação em que a minha expectativa de funcionalidade do outro para produzir prazer para mim, ela não está sendo suprida. Então eu não quero permanecer numa interação em que essa expectativa não é suprida. Isso é uma modalidade de racionalidade capitalística que nasce exatamente no contexto, não é, de uma sociedade capitalista. Eu penso que alguém vai dizer, bem, mais ou menos no ano de 2001, entre 2001 e 2002, um autor, um sociólogo austro-americano, ele já morreu, faleceu, Peter Berger é o nome dele, ele lançou um artigozinho muito interessante que foi lançado inclusive pela revista, se não me engano foi uma revista brasileira que foi traduzido, não sei se é a revista da USP, alguma coisa assim. E havia uma tensão entre as duas grandes obras dele, né, Humor de Anjos e Dossel Sagrado. Num ele trata do fenômeno da secularização ou a dessacralização do mundo, e no outro ele muda a sua perspectiva de abordagem e diz que não. Em vez de a gente pensar o mundo na perspectiva do declínio do religioso, da dessacralização, vamos pensar na perspectiva nova, a do Dossel Sagrado, da ressacralização do mundo. E lá em 2001, 2002, ele reafirma essa visão dele. Na verdade, o mundo ele não está em processo de secularização, seguindo a direção de outros autores também. O Habermas vai para essa mesma direção. E, portanto, qual é o grande critério, né? Qual que é o grande indício que nós temos que o mundo está passando por um processo de expansão cada vez maior do sagrado? É que está havendo o fenômeno da politização das igrejas, da religião, e o fenômeno da expansão dos movimentos do novo pentecostalismo, né? Então, num certo sentido, hoje nós vemos a linguagem religiosa presente nas novelas, nos filmes, no discurso político, né? Então, de alguma forma, houve uma mistura, uma miscigenação. A cultura religiosa e culturas não religiosas, cultura secular, em algum momento elas se encontraram para produzir, eu diria, uma confusão no imaginário, né? E a gente não sabe exatamente quem está produzindo a culpa, se é a religião ou se é a cultura secular. Só lembrando que quando a gente trata de racionalidade capitalística e faz alguma crítica dessa cultura do capitalista, não é uma crítica de natureza marxista. A gente está fazendo uma leitura muito mais na perspectiva weberiana, tem outro olhar, né, para isso aí. Só para não gerar
uma compreensão equivocada em quem tá vendo a gente, né? A racionalidade capitalística, ela na verdade é uma disposição de se criar uma perspectiva de ação no mundo planejada sempre pelo pressuposto da vantagem. Então, enquanto se fala de vantagem, se fala sempre de mais-valia, de lucro, de acúmulo do capital permitido, do capital, né? Então, quando você diz, olha, eu tenho que evitar o prejuízo, você está operando em racionalidade capitalística. Qualquer tipo de prejuízo. Qualquer tipo de prejuízo, mas sobretudo o prejuízo financeiro, né? E note como o problema da culpa, mesmo no mundo religioso, ele difere da culpa no mundo religioso analisado por Freud. Sim, não é? Sim. Eu citei uma vez a sua tese de doutorado, professor de doutorado em sociologia, e ali você mostra que, à medida que o processo de globalização se acelerou, não é? Talvez da década de 90 para cá, ele colocou em celeridade também o fenômeno da secularização. Quer dizer, esse ideal de vida feliz capitalista, ele foi compartilhado globalmente, não é? Então, o que é edocapitalismo? É a conjugação das variáveis produção, consumo e prazer. Então, o ideal dos indivíduos agora, não é? Esse ideal de vida é a plena realização nesse mundo edocultural e não orientado por uma expectativa escatológica da ressurreição dos mortos. Não. A minha realização é aqui. O que isso tem a ver com a nova modalidade de religião? Uma religião secularizada, não é? Uma religião que projeta para dentro do mundo a plena realização do indivíduo. Então, quais são as modalidades de culpa que emergem aí para aqueles que não conseguiram, mesmo dentro do espaço religioso, não é? Alcançar essa meta de ascensão profissional, de acúmulo de capital, não é? De progresso e, portanto, também de acesso às diversas experiências de prazer que essa sociedade edocapitalista nos oferece. Então, mesmo a nossa religião hoje, nela há modalidades de culpa que são contaminadas pelo mundo, pelos movimentos da sociedade que não é religiosa. Menos culpa por cobiçar a mulher do outro e mais culpa por não conseguir o sucesso que o outro conseguiu. Eu tenderia a definir a sociedade da repressão como uma sociedade em que se represa a cobiça, em que se vigia os passos de uma racionalidade do prazer para ela não evoluir para uma racionalidade da transgressão ou uma racionalidade transgressora. A cobiça é isso. A cobiça é quando os limites do bom senso são completamente desatinados e você não consegue mais enxergar a linha que separa entre o permitido, do certo e o errado. E não do permitido e proibido, né? Porque até pouco tempo, até algumas décadas atrás, décadas de 80, o adultério era considerado um crime. Aqui no Brasil também. Hoje não. Hoje não mais. Quer dizer, num certo sentido, quando se criminaliza a prática do adultério, se criminaliza a prática da cobiça. Por tabela, né? Hoje não, hoje a gente não sabe, porque hoje a sociedade se tornou mais religiosa e a religião se tornou mais secularizada, mais mundanizada. Então esse é um fenômeno dialético. Por um lado, a religião deixou de ser mais espiritual, mais transcendente, por outro lado, a sociedade entende-se como uma parte dessa mística, né, desse oceano místico que é o universo da religião, em que a fé opera, em que as pessoas esperam cada vez mais do futuro. Quer dizer, o tempo todo elas usam o conceito de esperança. Esperança, esperança. Vamos caminhar de fé, porque a fé
não costuma falhar, e fala de esperança e etc. Quer dizer, mas para aí, que sociedade é essa? Tá todo mundo virou religioso? Não, não, não. Então, veja bem que a cobiça, ela está presente, mas é um conceito que tem que ser pensado, e sempre quando ele é mencionado no Novo Testamento, ele sempre está associado a um problema da fronteira da sexualidade sendo confundida por uma racionalidade que observa e se planeja e se condiciona a romper essa fronteira de uma forma ou de outra, com o consenso ou sem o consentimento da racionalidade dos bons costumes. Quer dizer, essa racionalidade dos bons costumes da sociedade tradicional, eu não sei se ela ainda está presente e em que medida ela está presente nessa sociedade que a gente está vivendo. Porque, veja bem, a promiscuidade, existe uma promiscuidade sendo praticada dentro do âmbito da religião. Sim. Opa! Isso é verdade? É. Mas então a religião se promiscuiu? Sim. Então, lá fora na sociedade, as pessoas tratam a cobiça como um problema normal, um problema biológico. Hoje é o seguinte, hoje, nas estatísticas mais recentes que eu li, entre os casais monogâmicos, está mais ou menos equivalente o grau de experiências extraconjugais. Os homens estão um pouquinho mais na frente, mas as mulheres também estão praticando muito isso. Então, como é que começa a experiência do adultério? Começa com a cobiça. E a cobiça ela sempre nasce de uma racionalidade comparativa entre a performance do meu marido, do meu namorado, com do meu amante. Seja o outro namorado, ou seja, o outro além do marido. Então, tudo isso está acontecendo hoje, e veja bem que o professor Cláudio uma vez fez a exposição de um texto aqui sobre o escatomoralismo. Ali, o que está presente ali é o seguinte: qual é a grande novidade dessa chamada sociedade escatomoralista? É o advento da cultura de sensação. Essa sensação é que na sociedade tradicional gerava culpa. Hoje ela não gera mais culpa. Sim. Hoje ela está destinada a gerar o prazer, a gratificação imediata. Por que houve essa mudança a gente não sabe, mas a mudança aconteceu. Portanto, fica mais complicado, porque quando a gente lê no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, alguém pergunta para Jesus, olha, sobre o adultério. Aí Jesus diz: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer homem, veja bem a sutileza, qualquer homem, portanto, a cobiça, ali aparece como sendo um traço moral quase que constitutivo da masculinidade. Sim. É só o homem que cobiça. Hoje não. Hoje as mulheres cobiçam também. Hoje elas cobiçam as pernas dos homens, elas cobiçam os abdômenes cortadinhos. Elas não têm, às vezes, o constrangimento de olhar para a região da genitália masculina. Ou seja, ela não tem constrangimento em falar de experiências como homenagem à Troá, da orgia, da experiência de troca de casais swinger. Quer dizer, são temas que, quando se pensava esses temas lá atrás, se pensava de ambientes fora do âmbito da religião. Hoje, para quem está nos ouvindo, pasmem, eu não estou tentando queimar a religião aqui, mas tudo isso está acontecendo também dentro do âmbito religioso, infelizmente. Infelizmente. Estava comentando outro dia, mas o pessoal ainda continua, acho que foi um aluno meu, se eu não me engano, não estou me lembrando onde, mas eu acho que foi um aluno que me perguntou, mas você fala tanto de família tradicional? Eu falei, pois é, a sensação que eu tenho é que tem muita gente tentando aproveitar o melhor dos dois mundos. Ele quer manter a imagem de família tradicional enquanto ele usufrui
do estilo de vida pós-tradicional. Ele quer o status que isso dá, né? E às vezes faz um discurso que valida isso, mas a prática de vida, se a gente olhar de perto, é de uma vida que não tem nada a ver com esse modelo, né, tradicional. Então existe um ponto de tensionamento na sociedade, na cultura secular, na cultura da sociedade atual, neomoderna, ou contemporânea, né, como se queira, em que não se define muito bem uma relação de gênero para certos valores, ou contravalores. Quer dizer, se para Jesus quem cobiça é o homem, e ele se reporta para homens, qualquer um que olhar para uma mulher com olhares cobiçosos, com um olhar com intenção cobiçosa, esse comete adultério. Esse comete adultério. Então, comete adultério, e aí a gente faz a pergunta, mas estão separados os pecados, né, os mandamentos. Não adulterarás e não cobiçarás. Né? Mas porque, para Jesus, esses dois conceitos devem ser pensados à luz da sexualidade humana. Ou a sexualidade humana deve ser pensada à luz desses dois conceitos. Portanto, nós temos aqui modalidades de culpas que estão presentes na chamada neomodernidade, que não estavam presentes lá no início da era cristã. Eram culpas. As mulheres não tinham que carregar essa culpa de se entregar a uma racionalidade transgressora como é a cobiça. Mas, no entanto, hoje sim, elas também praticam esse mesmo delito que os homens, e, portanto, hoje nós não sabemos se nós temos exatamente que tipo de sociedade na sociedade contemporânea. Se é uma sociedade matriarcal, se é uma sociedade patriarcal. Por quê? Porque os mesmos erros, entre aspas, que as feministas criticam os homens por cometê-los há centenas de anos, agora se reclama o direito de praticá-los, de cometê-los novamente. Quer dizer, então nós não passamos um pente fino nisso. E aí a gente diz, olha, isso aqui que os homens fizeram, nós não queremos fazer. Nós queremos mostrar uma superioridade moral. Não. Nós queremos reproduzir o direito, ou queremos ter o mesmo direito de transgredir que os homens tiveram ao longo dos séculos, dos milênios, etc. Então, veja bem como é que está confuso tudo hoje. Hoje a gente fala de uma mesma sociedade, o mundo contemporâneo, nós falamos de dois segmentos presentes em conflito dentro desse mundo humano, que é o pós-tradicionalismo e o tradicionalismo. Como é que é possível? Então, o hibridismo cultural se tornou uma marca emblemática desse mundo contemporâneo. E, portanto, a modalidade de conflito de neurose também é diferente nos dias de hoje em relação a 3, 4 séculos atrás. Ou ao século XIX, que é o século em que o Freud está começando a pensar criticamente o conceito de neurose. Né? E o Nietzsche está pensando o conceito de conflito na perspectiva da cultura moral. Pois bem, então o professor Cláudio ele vai nos trazer novas informações desse artigo, desse texto, desse seminário, A Construção Social da Culpa. Nós vamos gastar vários episódios para falar sobre esse tema, a culpa, para que o nosso visitante do nosso podcast tenha consciência do que é a culpa no mundo de hoje. Para depois a gente voltar para a abordagem tradicional. E aí nós vamos ter 2 versões de culpas que também estão presentes. Elas também estão. A versão antiga ainda sobrevive no mundo de hoje. Mas a que está em mais evidência é essa outra que o professor Cláudio está apresentando para a gente. Né? O título do seminário, se não me engano, é Inverno da Alma.
A construção social da culpa et ciências, né? É uma construção grande, então eu me lembro só aí, construção social da culpa, né? Então nós temos que ter a noção de que hoje o mundo contemporâneo é um mundo que traz um grau de competitividade em que não é mais entre ricos e pobres. Não mais. Esse conflito já passou. Isso aí é da era marxista. Portanto, para quem gosta da teoria de marxista, ou para quem defende os valores e as crenças da teoria marxista, lembre-se que esse conflito, ou a relação de conflitualidade, como chamava o Zimmel, quando ele interpretou esse antagonismo entre ricos e pobres, entre proletário e o burguês, a classe burguesa lá do século XIX, onde inicia-se o processo da Revolução Industrial, ali o conflito era entre os que detinham o modo de produção, ou os meios de produção, e os que não detinham. Hoje não. A competição se dá entre o homem e a mulher na cama. Porque quem tiver melhor performance sai com menos culpa. Percebe? Para vocês que estão me ouvindo? Então, quem tiver mais saúde sexual tem a possibilidade de ficar menos, psicologicamente, menos adoecido. Professor, e quem sai com a melhor performance sai também com uma carta na mão, que é a possibilidade, a prerrogativa de acusar o outro da baixa performance. É a produção da neurose, né? A nível micro, né? Micro-relacional. Nós temos entre os modelos de... primeiro nós temos o problema da morte da autoridade no Ocidente. Isso aí começa na reforma protestante. Mas isso aí tem desdobramentos, né? E hoje nós temos um modelo piramidal de relação que também vive esse mesmo drama, que é os pais e os filhos. Hoje nós, por causa de um evento cultural que se deu lá atrás, né, hoje ainda se faz a leitura, aquela leitura tradicional da psicologia de influência freudiana, né, de que eu diria que os pais representam sempre uma ameaça à saúde do ego dos filhos, né? E, portanto, nós temos os filhos que, dentro da estrutura piramidal, são objetos de, eu diria, de supressão da vontade. Eles nunca são ouvidos, nunca têm a sua vontade respeitada, e isso é um problema, porque, por conta disso, os pais se tornam tóxicos, são considerados tóxicos, e boa parte... tem muita gente na internet, muito psicólogo, muita psicóloga, que abriram inclusive sites para isso, para orientar alunos a romperem a relação com os pais. Os filhos estão rompendo a relação com os pais. Não é o inverso. Não é o pai que está rompendo a relação com o filho. Agora o filho está chegando para o pai e fala assim, olha, desculpa, mas eu quero ter a chance de cometer os meus próprios erros, os meus próprios pecados. E então eu estou vindo aqui para trazer que eu não posso mais viver com vocês. Eu tenho que criar o meu próprio caminho e viver separado da família. É interessante que quando surge uma demanda cultural, aos poucos o direito se adapta para atender essa demanda, né? Então, assim como aconteceu com o divórcio, que foi facilitado, já temos alguns casos, acho que Canadá, alguns estados americanos, alguns países europeus em que casos de filhos que processam os pais porque consideram que eles são ou tóxicos, ou porque invadem a privacidade deles, né? Já temos alguns casos assim surgindo. Porque o conceito está envolvido. Eles são tóxicos porque invadem a privacidade, né? Então nós temos um problema de modelo, é que todo o modelo piramidal, dizia o Bachelard, ele é um modelo que produz a patogenia. Uma inversão, ele contamina a lógica de interação. Quem está embaixo nunca vai querer, não quer se perpetuar nessa condição. Em algum momento ele quer inverter essa lógica. E, portanto, a criança, o filho, enquanto criança e adolescente, ele aceita. Ele aceita, entre aspas, os ditos dos pais. Mas vai chegar um momento que ele vai falar assim, agora isso acabou. Agora eu vou decidir o que eu quero.
Eu vou olhar para o meu futuro e vou tomar as minhas decisões. Nem que isso fira a minha relação com os meus pais. Aquela canção que nós já analisamos em alguns eventos, que é Cálice, do Chico Buarque, ele canta com o Milton Nascimento, não é? E veja que o reclame ali é uma acusação quanto ao pai, pai aí a primeira pessoa da Trindade, não é? Ele é tóxico. Ele é tóxico porque se diz exatamente, quero, quase a frase que o professor usou agora, não é? Em protesto, em exigência de ruptura com essa realidade metafísica que é tóxica, a letra diz, quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Então, ficar na presença do outro me priva do exercício da minha autonomia. Por isso, nós estamos em um mundo que cada vez mais estimula as pessoas a fazer a ruptura da unidade social, da unidade afetiva. E o problema é esse, é que hoje a unidade afetiva ela está sendo seriamente comprometida, a sobrevivência dela. No entanto, isso não produz culpa nos filhos. Os filhos rompem com os pais, mas não é culpa. As esposas, elas traem seus maridos, mas elas não têm culpa. Elas vivem um estilo de vida separado, infelizmente. Não sei se isso é influência ou não do feminismo, provavelmente. A necessidade de se viver também essa liberdade como os homens, entre aspas, alguns homens viveram ao longo dos milênios. Eu não me considero parte desse mundo, esse mundo patriarcal que as feministas costumam tanto acusar. Eu não me considero parte dele. Eu deixo as pessoas que me conhecem, inclusive a minha esposa, a fazer essa avaliação de mim para saber se eu me encaixo dentro dessa cultura patriarcalista ou não. Acho que não me encaixo. Então, o fato é que existia até pouco tempo atrás pessoas que se diziam, você é religiosa? Então você tem que ser 50% religiosa, cristã, e 50% feminista. Né? Então o feminismo teve uma explosão no mundo ocidental. E trouxe muitas mudanças, muitas transformações, mas, sobretudo, se questionou a validade do modelo piramidal de interação humana. E agora nós podemos inverter esse modelo sem que a culpa seja produzida por conta disso. Então, essa também é uma nova modalidade, porque a sociedade da metafísica é uma sociedade que reconhece que toda liberdade é uma liberdade que tem que ser usada, mas dentro de uma perspectiva de subordinação ao valor e a Deus. Por isso que a gente criou o conceito de liberdade sem metafísica, que é uma liberdade típica do mundo neomoderno. Uma liberdade que quer fazer tudo o tempo todo sem nenhuma privação. Seria autonomia confundida com liberdade. Seria autonomia confundida com liberdade. E essa liberdade sem metafísica é um dos componentes mais importantes para a gente entender a complexificação da vida e a construção da culpa na biografia do indivíduo. Porque à medida que ele escolhe sem ponderar as consequências, ele descobre lá na frente que a escolha que ele fez para a própria realização é a escolha que o colocou em condição de vergonha, não é? Pela má escolha no passado e em condição de culpa. Então, a liberdade sem metafísica é um componente muito importante para a gente entender exatamente o problema da culpa na nossa sociedade. É pano para manga, é muita coisa para a gente tratar. A gente vai ficar interrompendo o professor Cláudio muitos episódios aqui ainda. A gente tem que comunicar para aqueles que nos acompanham que o processo é longo, né? O tema é um tema rico,
mas é um tema longo e a gente precisa tornar esse tema compreendido, né, para a gente tentar também ver se é possível vislumbrar uma hermenêutica dessa cultura do hibridismo que está presente no mundo moderno. Nós temos uma sociedade que usa a liberdade para sangrar a autoridade, e nós temos um segmento na sociedade que usa a liberdade para fazer exatamente o oposto, para manter os níveis de neurose religiosa oriundas da religião intactos. Então nós temos duas. O fato é que dentro das comunidades religiosas, sejam elas protestantes, sejam elas católicas, o discurso ético está sendo cada vez mais usado nos púlpitos de cultos dominicais. Significa que, num certo sentido, aquele conceito de morte do ético pode ser sugerido. Deixa eu só ver se eu entendi. O discurso ético está sendo cada vez mais tirado. Do púlpito dos cultos. Uhum. Né? Então, aquele conceito de morte do ético, mas é um conceito complicado aquilo lá. Sim. Porque se a gente diz que o ético morreu, se morreu mesmo, então boa parte daquele livro que o Bauman escreve não faria mais sentido ler. Não faria mais sentido. Um livro que foi publicado em língua portuguesa em 1995. Um livro chamado A Ética Pós-Moderna. E lá tem um capítulo lá que ele lida com o conceito, a morte do ético. E o problema é que ali ele também estabelece uma mudança entre os conceitos de culpa e angústia. Antigamente, quando se tinha que fazer uma escolha, o que vinha depois é o seguinte: bem, como eu tenho duas escolhas, eu tenho, ao fazer uma, mas ter consequências nefastas, isso gera um grau de remorso, de culpa. São os conceitos que são bem usados pelos religiosos. Por outro lado, ele diz que com esse novo fenômeno do mundo contemporâneo, que ele chama de pluralidade ética, ou pluralidade de possibilidades de escolhas, ele gera uma doença, mas é uma doença nova, não é a culpa no ego, é a angústia. Por quê? Porque a finalidade que se estabelece em cada escolha não é mais se eu vou transgredir ou não, mas se eu vou conseguir produzir um grau de satisfação e de, o termo lá, se eu vou ter mais, conseguir alcançar o ideal de vida feliz, né? Quer dizer, eu tenho várias escolhas e várias possibilidades de chegar, de alcançar esse ideal da felicidade da sociedade hedônica. No entanto, eu preciso saber exatamente qual dessas escolhas são as melhores. Só que eu não tenho mais só duas escolhas. Eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho uma infinidade de escolhas. Esse é o problema. Porque daí não nasce a culpa, nasce a angústia de se não fazer a melhor escolha para se alcançar a satisfação do ideal de felicidade. E a preocupação com isso começa cada vez mais cedo. Transtornos de ansiedade pegando crianças e adolescentes, né? Pessoas mais jovens. Eu acho que tem a ver com essa... Eu acho que hoje tem um problema, Timóteo. Eu acho que as nossas crianças estão sendo precocizadas, né? Em práticas que 40, 50, 100 anos atrás nem sequer se cogitava, né? Por exemplo, a prática da masturbação é uma prática que não antigamente se pensava em masturbação depois da adolescência, né? E era uma prática voltada muito mais para o público masculino. Hoje, meninas já estão praticando a masturbação. Uma prática muito precoce. Quem está ensinando? Ou o que está acontecendo no mundo para produzir essa, eu diria, uma certa anomalia social? Porque, diga-se de passagem, que do ponto de vista endócrino,
Uma criança, uma moça, uma menina de pouca idade, ela não tem quantidade suficiente de hormônios da sexualidade ou do sexo, evoluindo, em ebulição, para tornar necessário, emergente, a prática de um relaxamento do estresse sexual. Nós não temos. Né? Então, como é que é essa relação? A relação entre desejo sexual e hormônio. Isso é uma relação que deve ser levada a sério? Sim, deve ser levada a sério. Então, a gente tem que pensar isso. Mas uma criança, vai lá medir a taxa hormonal de uma criança, está alta? Não. E por que ela está sendo induzida a praticar masturbação? Então, ela está aprendendo em alguma coisa, em algum lugar. Seja na escola, seja na presença dos novos amiguinhos. E não é só o mocinho, o rapazinho, não é só o garoto de 5, 6, 7 anos que começa a ter curiosidade pelo tema e pela prática. É a mocinha também. Então, olha que tipo de sociedade nós estamos vendo aí. É uma sociedade que prima não mais o valor, mas a sensação. E quando a gente prima a sensação, nós não estamos mais primando por uma filosofia moral que se tenha eu diria, uma filosofia moral que valorize, que tenha a hierarquia, né? A noção piramidal de interação, não tenha nisso uma espécie de valor. Não tem mais. Então, essa coisa tá tudo misturado. O casamento, ele não se sabe exatamente o que ele vai ser daqui a 10 anos, mas há muitos especialistas que já começam a antecipar o futuro da morte da monogamia, né? Por quê? Pelo critério da via da sexualidade ou da sexualização. Porque até pouco tempo as pessoas se casavam para construir uma família. Hoje não. Hoje isso é mais fácil elas se casarem para construir o patrimônio do que para construir uma família, né? Então, mas não, o Giddens, quando ele escreve um livro chamado Transformações da Intimidade, tem esse, mas tem um mais fininho que ele escreve lá, O Mundo em Descontrole. Que a globalização está fazendo de Então, nós. nesse livro, exatamente, Mundo em Descontrole, ele questiona exatamente o que está acontecendo nos casais. A monogamia está passando por uma crise. Hoje, a religião ela exerce muito pouco controle sobre o imaginário do casal. Hoje não há valores da religião que sejam levados para o casamento. Hoje é o critério da sensação. E por isso ele fala de um fenômeno lá que ele chama de democratização dos sentimentos. Ou seja, a sensação é que se torna um arbítrio. Se isso está bom, a gente continua o casamento. Se não está, a gente rompe, cada um vai viver a sua vida. Então, tudo isso está acontecendo. E o problema é que as pessoas se separam e se unem e a culpa não está mais presente. Mas por que você... Não, eu realmente eu pisei na bola, né? Eu desenvolvi um relacionamento extraconjugal, tal, feri muito a minha esposa e ela se sentindo muito desrespeitada, etc. E a gente preferiu, não deu mais para continuar o casamento. Não. Isso não é mais importante. Essa culpa foi suprimida do mundo contemporâneo. Agora, existem outras culpas, né? Por que o meu amigo, eu conheci um rapaz que ele tinha no amigo dele um modelo de orientação para uma vida sexual promíscua. Então, o amigo dele já tinha tido a experiência do ménage à trois, das duas formas, a ménage à trois feminino e masculino, de porneia, imoralidade, ou de relação sexual praticado por várias pessoas no mesmo ambiente, mais ou menos a lá antiguidade, né, que é a orgia, né?
Então havia também eu não sei se praticaram o swinger, né? A prática do swinger. Mas esse rapaz, e era o ideal do ego desse rapaz. E ele foi para a mesma direção. Foi para a mesma direção. Só que em algum momento a esposa dele, ele deu um checkmate nele. Ou você permanece fiel a mim nessa relação, ou a gente acaba aqui de vez. Aí ele resolveu dar o freio de mão, puxar o freio de mão. E, moral da história, ele se tornou fiel, entre aspas, à esposa, mas sentia culpa porque é um outro tipo de culpa, por não ter seguido, não ter sido fiel ao modelo do amigo. Uma culpa que está associada a uma racionalidade transgressora. Eu não sei como é que isso pode acontecer. Alguém precisava me explicar isso aí. O que está acontecendo nesse mundo? É loucura? É loucura cultural? O que é? O mundo está passando por um processo de demência? Não sei. É uma coisa que a gente precisa estar mais atento. A gente precisa perceber melhor o que está acontecendo no mundo. E eu penso que o professor Cláudio ele vai trazer traços dessa cultura, traços desse mundo, para a gente entender melhor essas novas modalidades de culpa, e depois a gente vai fazer mais uma análise da culpa, mas dentro de uma perspectiva mais formal, mais individual, mais religiosa, para depois então a gente chegar no conceito, que é o conceito que a gente quer chegar. Por que o perdão é necessário, mesmo no mundo de hoje? Por que o perdão é relevante? Assim como a gente vai tratar de culpa em diversas perspectivas, imagino que o perdão também. Sim. Se nós temos uma relação do binômio culpa e depressão, o perdão entra como elemento terapeutizante nisso. Tem pessoas que estão com depressão, mas é uma depressão que foi inculcada pela culpa. E, portanto, se a gente sangra a culpa, a chance da gente fazer renascer o interesse pela vida do deprimido, pelo deprimido, a chance aumenta bastante, aumenta muito. Então, tudo isso é uma construção, e por isso a gente pede um acompanhamento de todos. Sim, é um tema vasto, um tema fundamental. Esse é um tema extremamente importante. A gente começou, não é, a tocar, a gente está sempre usando essa dinâmica de fazer um diagnóstico da doença, e a gente sabe que parte dessa doença está na cultura, está nesse mundo. Ele estava dizendo agora, eu quero que alguém me explique esse negócio. Será que o mundo está ficando demente? Não é? Ou seja, tem uma coisa, um problema de natureza abstrata nessa unidade coletiva que a gente às vezes não entende, que em outro episódio foi dito, às vezes parece que quer matar a gente, mas às vezes dá oportunidade de terapêutica, né? Então a gente quer fazer um diagnóstico dessa doença que está nesse mundo, um mundo complexo, uma cultura complicada, e aí a gente vai, como ele disse, a gente vai evoluir para a direção de compreender a relevância disso como parte, né, de uma rede complexa aí que está na base da produção e manutenção da depressão. Né? A gente vai chegar ao ponto de falar, de voltar a falar sobre a proposta da fé cristã para lidar com o problema da culpa ou das culpas, né? Como a gente está falando de modalidades de culpa. Bem, antes de terminar, a gente vai parabenizar o Ramires, que é aqui do estúdio, que é aniversário dele hoje. Ele não contou quantos anos pra gente, 27. Mas 27 contou e eu não estava aqui, então, né? A gente agradece pelo bom tratamento recebido, e a gente deseja que o Ramires tenha uma vida de alegria, né? Uma vida longa e saudável, é o que a gente deseja para ele. Bem, é isso, e a gente espera que você continue acompanhando e nos ajude a divulgar. Você ajuda de duas formas, né? Você ajuda a divulgar quando você clica, curtindo, uma coisa bem facinho de fazer, que às vezes a gente esquece. Tem gente que não é porque não quer, mas é porque esquece. Bom lembrar. Aquele joinha que você aplica ali ajuda o material aqui que a gente está produzindo ser recomendado por mais pessoas.
e também divulgando, compartilhando via WhatsApp, nas suas redes sociais. Lembrando que o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, que isso aqui a gente não tem finalidade lucrativa nenhuma, né? A gente pede contribuições para quem quiser ajudar a manter, porque é um trabalho que não tem patrocínio, que não tem uma mantenedora, é sempre contribuições voluntárias, mas a gente não tem finalidade lucrativa com isso. A nossa meta é levar a vida para quem precisa de vida, levar a cura para quem quer ser curado. É isso que a gente quer fazer aqui. Quando você divulga, quando você reproduz, você está ajudando a gente a atingir esse objetivo. É isso, eu espero você no próximo episódio.